Você já se sentiu assim? Como se tivesse caído de um lugar que nem sabe direito como subiu. Você tenta lembrar em que momento tudo começou a desmoronar, mas não acha uma data, uma cena exata. Foi aos poucos. Primeiro uma frustração, depois um cansaço. A vida foi apertando, e quando você viu, tava lá no fundo. Sozinho, exausto, e com uma pergunta silenciosa ecoando por dentro. Será que Deus me abandonou? É estranho, né? Porque você até já teve fé. Você já orou com os olhos cheios d'água e o coração cheio de esperança. Você já acreditou que tudo ia dar certo. Já se sentiu forte. Já jurou para si mesmo que não ia desistir. Mas hoje você só quer entender porque ainda respira, se nada mais parece fazer sentido. Se tudo dói. Se tudo pesa. Se parece que ninguém vê. Mas olha, tem algo que você precisa saber. Mesmo quando parece que você caiu e ninguém tá por perto, ainda tem algo te sustentando. Não é força sua. Não é a lógica das coisas. Não é positividade forçada. É algo mais sutil, mais profundo. É algo que você talvez tenha esquecido, mas que nunca te esqueceu. É a fé. E não, eu não tô falando daquela fé barulhenta, vestida de frases feitas. Tô falando daquela fé silenciosa, que parece morta, mas ainda pulsa, como um fio invisível, fino, quase imperceptível, mas forte o suficiente para te manter vivo, mesmo quando tudo desabou. A verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com a queda. Todo mundo gosta da vitória, do antes e depois, do testemunho pronto. Mas ninguém fala dos dias em que o chão some e o peito vira um lugar escuro. Só que é nesse lugar, no mais profundo do seu vazio, que você vai descobrir a coisa mais poderosa sobre a fé. Ela não depende de você sentir. Ela só precisa que você permaneça. Mesmo que seja parado. Mesmo que seja ferido. Mesmo que tudo dentro de você diga, não tem mais jeito. Porque ainda tem. Sempre tem. Sabe aquele dia que você queria sumir, mas não sumiu? Aquela manhã em que você pensou em desistir, mas ainda levantou? Aquele momento em que você jurou que não aguentava mais, mas mesmo assim continuou respirando? Isso é fé. A fé não precisa fazer barulho. Ela só precisa não soltar de você. E ela não soltou. Mesmo quando você soltou dela. Mesmo quando você disse chega. Ela continuou ali. Como um fio invisível te dizendo, mesmo em silêncio, você ainda não acabou. E talvez você me ouça agora, e pense, mas eu tô tão no fundo que não sei nem mais quem sou. E eu te digo, você não é o que perdeu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é essa fase. Você é o que sobreviveu a tudo isso. Sabe quantas vezes você já morreu por dentro, e mesmo assim seguiu? Sabe quanta coisa você enfrentou em silêncio? Quanta dor você guardou só para não preocupar ninguém? Você não é fraco. Você tá cansado. E isso é diferente. E ainda assim, olha para você. Ainda tá ouvindo essa mensagem. Ainda tem algo dentro de você que espera por um sinal. Esse é o sinal. Essa é a hora de lembrar que o fio da fé ainda tá aí. Pode não brilhar. Pode não se mostrar claro. Mas ele te segura. E o mais louco é que, às vezes, o fio da fé não é uma voz do céu. Às vezes ele é uma mensagem que você ouve no momento exato. Um abraço que te encontra quando você tá prestes a cair. Um vídeo que você clica sem querer, mas que diz exatamente o que você precisava ouvir. Olha pra tua vida. Você já passou por coisa demais pra desistir agora. E sabe por quê? Porque tem uma parte sua que ainda acredita. Mesmo escondida. Mesmo ferida. Mesmo calada. Ela ainda acredita. E você não precisa dar um salto gigante hoje. Não precisa levantar com força, gritar frases motivacionais ou parecer forte para os outros. Você só precisa não soltar desse fio. Não solta. Mesmo que você não veja. Mesmo que doa. Mesmo que tudo pareça perdido. Porque fé não é sobre ver. É sobre continuar. E você está continuando. Se ninguém te disse hoje, você é importante. Você tem valor.
Você tem um propósito que talvez ainda não entenda, mas ele existe. A sua história não termina assim. Isso aqui, esse vale, não é o fim. É só o silêncio antes de um novo capítulo. E quando você voltar a enxergar a luz, por que você vai? Você vai perceber que esse tempo de escuridão foi sagrado. Foi o tempo em que o fio invisível da fé te segurou quando você mesmo já não conseguia. E aí, você vai entender que nunca caiu de verdade. Você só estava sendo preparado. Se essa mensagem chegou até você, é porque ainda existe fé dentro do teu peito. Talvez pequena, talvez machucada, mas ainda viva. E se você sentiu isso, se em algum momento sentiu vontade de respirar mais fundo, de tentar mais um dia, então eu te peço, se inscreve aqui no canal. Mas não como um clique qualquer, não como quem consome conteúdo. Se inscreve como quem diz, eu escolho acreditar de novo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda tô ligado nesse fio invisível. Esse canal é para você, para quem já caiu, mas não quebrou. Para quem ainda carrega fé, mesmo sem conseguir explicar. Você não tá sozinho. A gente tá junto nessa jornada. E juntos, a gente sobe. Mesmo com medo. Mesmo no escuro. Mesmo pela fé. Até o próximo passo.